Bom, bem-vindo à segunda parte da aula de verbo, né? Então vamos continuar aqui, esse é um conteúdo bastante extenso. Aí o emprego do verbo com relação aos modos, né? O modo indicativo, ele aparece nas orações independentes e nas dependentes que encerram um fato real ou tido como tal. Tal. O que isso significa, né? Por exemplo, no presente, né? Ele fez a tarefa. Tá? Então, esse é o modo indicativo, ele está falando a respeito de um fato, ok? Mas o presente também, né, denota, então, uma declaração que se verifica ou que se prolonga até o momento em que se fala. Por exemplo, ocorreu-me uma ideia que ao mesmo tempo é uma solução, que é ao mesmo tempo uma solução. Então, veja, né, essa questão do ocorreu, né, parece que foi no passado, mas é ao mesmo tempo uma solução. Então persiste, né, essa coisa do momento da fala, que acontece habitualmente. Então o presente também se refere a uma ação que ocorre habitualmente. A Terra gira em torno do Sol. Eu não vou usar a Terra girou em torno do Sol porque não faz sentido. Ela gira, é um fato. Também pode representar a verdade universal. Por exemplo, essa frase aqui do Marquês de Maricá. O interesse adota e defende opiniões que a consciência reprova. Então veja, essa é como se fosse um enunciado, né, de uma verdade eterna. Então eu vou usar o presente para fazer isso, ok? Então, em geral, nesses ditos populares ou até em algumas expressões em que se pretende enunciar uma verdade, eu vou usar o presente. Bom, também, né, eu posso utilizar outros tempos verbais, que vão ter esse sentido de presente. Por exemplo, nas narrações infantis, né? Eu vou estar usando o presente, mas ele tem um efeito de passado, porque é uma história que eu estou contando e eu estou entendendo que isso não está acontecendo no momento em que eu estou falando, mas que aconteceu anteriormente. Então, o filho que está de noite com dor de fome e diz para a mãe: estou com fome, mamãe. Ela responde com doçura: dorme. Ele diz: mas estou com fome. Ela insiste: durma. Ele diz: não posso, estou com fome. Tá vendo? Essa é uma história da literatura moderna, em que eu estou narrando todinha, usando o presente, mas com o efeito de passado, né? E também pode acontecer ao contrário. Eu posso usar o pretérito, mas com ideia de presente. Os contos de fadas. Era uma vez um rei e uma rainha. Tá vendo? Eu estou usando o verbo no pretérito, mas ele tem o sentido de presente. Isso é o que a gente chama de presente histórico, porque ele é o presente dentro da narração. Não necessariamente o presente verbal que se refere a coisas que estão acontecendo no momento em que eu estou enunciando. Eu também posso usar o futuro do presente para indicar, posso usar o presente com ideia de futuro, quer dizer, que vai dar uma ideia de futuro. Amanhã eu vou à cidade. Tá vendo? Eu estou usando o presente, vou. Só que o advérbio amanhã e a própria forma como nós entendemos essa ação, coloca essa ação no futuro. Eu vou à cidade, não é agora, no momento que eu estou falando, né? Especialmente por causa do amanhã, ok? Pelo pretérito imperfeito do subjuntivo, se respondo mal, ele se zangaria. Então, imagina que está lá numa conversa, né? O fulano falou isso para mim, e aí, ó, se eu respondo mal, ele se zangaria. Então, veja, eu estou usando o subjuntivo, né? Mas a ideia é algo do presente. E também, se queres paz, prepara-te para a guerra. Né? Também estou usando aí o futuro, né, com uma ideia do momento presente. O pretérito imperfeito, ele indica uma ação praticada no passado, mas que
perdura, é uma ação que ainda perdura, ela não foi concluída, ela, como se ela, no espaço temporal, ela ainda continuasse existindo. Então, por exemplo, né, os contos de fadas, né, era uma vez, né, o dia em que todo dia, que é uma letra de música, né, era uma vez, o dia em que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão, dava para ser herói no mesmo dia em que se escolhia ser vilão e acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. É uma história, está contando uma história. A gente consegue entender isso, mas ali dentro, né, parece que esse tempo ele ainda existe em algum lugar, ele continua se repetindo. O pretérito imperfeito tem esse efeito, né? Dava, era, enfim, ele traz esse aspecto para o texto. Nos pedidos de solicitações também, né? Queria viver de brisa. Senhor Manuel, eu desejava usar o telefone. Ah, você devia estudar mais. Tá vendo? Estou usando o pretérito imperfeito não no sentido de algo que já aconteceu ou que perdure, mas no sentido de fazer um pedido ou de exprimir um desejo. Também aparece no lugar do futuro do pretérito. Ah, se eu tivesse dinheiro, viajava sem parar. Né? Então, ele está no lugar do viajaria, por exemplo, né? Que seria aquela ação hipotética. Na verdade, aquela ação condicional, né? Que depende hipotética porque depende de uma condição. O pretérito perfeito, diferente do imperfeito, indica aquela ação concluída. Né? Então, ele comia uma fatia de pizza quando o telefone tocou. Tá? Então, por que comia? A ação foi interrompida. Após o fato do telefone ter tocado, eu não sei se essa ação persiste ou não. Agora, se a ação foi concluída, ele comeu toda a pizza. Acabou. Comeu. Algo no passado, concluiu. Esse é o pretérito perfeito. O mais que perfeito é um pretérito que é usado para ações concluídas antes de outras também já concluídas. Então, por exemplo, né, ele contou que viajou pela Europa com a mochila nas costas. Veja que contou e viajou, os dois estão no pretérito perfeito. Só que o fato de viajar, ele aconteceu antes do fato de contar. Então, para ficar gramaticalmente 100%, ele contou que tinha viajado ou que viajara pela Europa com a mochila nas costas. Tá? Então, do ponto de vista cronológico, o pretérito mais que perfeito, ele realmente faz essa colocação das ações na linha do tempo de uma forma mais exata. Tá? O presente, então, denota uma ação. Também pode ser usado, né, para uma ação que ainda será realizada. As provas serão realizadas no sábado. Aliás, aqui é o futuro do presente, né? O futuro do presente vai mostrar uma ação que vai ser ainda realizada, então serão realizadas. Pode também expressar uma ação incerta. Daqui a um tempo ela terá idade para sair sozinha, veja que não é certo. E por fim, nos mandamentos. Os mandamentos bíblicos são todos escritos no futuro do presente. Tem até textos literários fazendo piada com isso, né? Não matarás, então isso aí é para amanhã, então hoje eu posso matar, é só amanhã que eu não posso, enfim, né? O poeta vai fazer essa brincadeira, mas enfim, todos os mandamentos bíblicos são expressos no futuro do presente. O futuro do pretérito, ele vai denotar uma ação que depende de uma condição. Então, se tivesse dinheiro, condição, viajaria nas férias. A ação que depende da condição. Ele também já foi chamado de condicional, tá? Uma asseveração modesta em relação ao passado. Ah, eu teria ficado satisfeito com as tuas cartas. E exprimir suposições. Uma coisa que eu acho que vai acontecer. Os terroristas teriam o visto da varíola. Veja que quando eu falo dessa forma, eu não tenho certeza se eles têm ou não. Mas eu tenho essa hipótese de que eles têm. No modo subjuntivo, ocorre
normalmente nas orações subordinadas. E aí vai depender do tipo de oração subordinada, que a gente vai falar na aula mais para frente, então eu não vou perder muito tempo aqui. Então espero que estudes, é bom que compreenda logo o problema, duvido que alguém saiba do paradeiro dele, procura alguém que saiba da datilografia. Todos esses exemplos são de orações subordinadas e a gente vai falar disso quando falar de conjugação. O imperativo expressa uma ordem. Faça esse exercício, não use o celular ao dirigir. Então expressa uma ordem ou um desejo. E aqui, para terminar essa aula, a gente tem a questão da passagem da voz ativa para a voz passiva. Primeiro, que só vai admitir voz passiva os verbos que são chamados de transitivos diretos. Mas já tem algumas exceções, que é o caso do verbo assistir. A gente já aceita essa construção, todos assistiram ao jogo, tá? Ou o jogo foi assistido por todos, essa já é uma construção que a gramática admite, embora o verbo assistir, nesse sentido de ver, seja transitivo e indireto. E na passagem da ativa para a passiva, vai ter umas trocas de papéis. Aqui está, o sujeito da ativa passa para agente da passiva, o objeto direto passa para sujeito da passiva, o verbo da passiva da voz ativa passa para a voz passiva e não sofrem alterações os outros termos. Aqui tem um exemplo esquemático que fica mais fácil de ser entendido. Eu li o livro. Eu é o sujeito, o verbo ler é o verbo transitivo direto e o livro é o objeto, né? Leu o quê? O livro. Quando eu vou passar para a passiva, o livro, que era o objeto direto, passa a ser o sujeito. A forma verbal li vai pro foi lido. E o eu, né, que é o sujeito, passa a ser o agente da passiva. Então, eu li o livro ou o livro foi lido por mim. Aqui, de forma esquemática, né, ele desenha, né, tudo aquilo que estava escrito no slide anterior. E assim, a gente encerra essa segunda aula.